Direto ao ponto, palavra do dia para impulsionar? Cachola! Cuida aí da tua cachola, a começar por acompanhar um canal bacanésimo, totalmente independente e ajudá-lo a chegar aos 666 até novembro. E vamos conversar. Bem-vindo, bem-vinda a esse microcosmo de rock, metal e cultura geral. Eu sou Ana Franskowiak, escritora, tradutora, revisora, nômade cósmica, e estamos no finalzinho do mês de setembro, que nos últimos anos ficou conhecido como um mês para alertar as pessoas sobre questões envolvendo saúde mental. Nós sabemos que é só um pretexto para tentar vender alguma coisa e espalhar por aí hashtags que ninguém se importa, mas eu me importo, então eu decidi falar sobre isso. Vocês já notaram como o mundo da arte tá cheio de estereótipos que vêm sendo perpetuados aí por décadas, quiçá até séculos, com coisas do tipo: artistas são pessoas excêntricas, artistas têm que passar por situações horrendas para produzir boa arte, têm que ser pessoas perturbadas. Nisso da perturbação eu até faço uma ressalva, não perturbada naquele sentido patológico, mas sim algo que te incomoda e te impulsiona. Porém, o senso comum leva para o outro lado e eu acho que é tudo só uma grande máscara para negligência, para não ajudar ninguém em jossa nenhuma. Deixa a pessoa fazer o que quiser no pior sentido e depois que você for pro saco, aí todo mundo vai dizer que amava você, a sua arte. E você já entendeu onde eu quero chegar, né? Pessoas que são muito mais lembradas no nosso meio musical, infelizmente, pelas coisas que viveram, sofreram, fizeram, etc., do que pela música propriamente dita. Sven-Erik Christensen, primeiro da nossa lista. Quem? Maniac, do Mayhem. Por que ele saiu ou saiu da banda, digamos assim? Bem, segundo o pessoal lá do Doshcast, que eu recomendo que vocês vejam, é quando ele começou a honrar demais o seu pseudônimo, digamos assim. Ele se infligia ferimentos no palco, tanto ao ponto de várias vezes, veja só, não é só uma, várias vezes quase ter ido lá cumprimentar o Cliff Burton mais cedo. E a cerejinha do bolo, as pessoas começaram a vir aos shows para ver mais isso do que o pessoal tocar. E ele também teve uns probleminhas aqui, vocês sabem, países frios geralmente são uma questão de saúde pública, e alegou ter parado na vez em que... Nossa, esse daqui é um dos ápices do vídeo de hoje. Quando ele se viu no quarto andar de um prédio, pendurado pela mão e alegando não saber como chegou ali. E alega hoje em dia que ter se tornado pai o tornou menos destrutivo. Destaque pro menos. Parar com a doideiragem não existe, mas um pouquinho menos. Per Yngve Orlin, sempre necessário, embora talvez clichê pra muita gente. O Dead, também do Mayhem. Tem muito vídeo por aí feito por umas pessoas que eu chamarei de Scavengers of Human Sorrow, que passam por cima de alguns aspectos bem, digamos, interessantes, pertinentes de por que ele teria se tornado o que se tornou. Um dos melhores vídeos que eu já vi sobre, com umas curiosidades legais, está lá no canal do Nico, canal do Metal, vou deixar linkado aqui também, colocar depois na descrição. Bom, e que aspecto é esse? Ele teria começado com as suas piras, e vocês sabem a que eu me refiro, muita coisa, de enterrar as roupas, lance lá com os animais, depois de ter sofrido algo que há divergências, já vou falar em qual versão eu acredito, depois de ele ter se ferido e quase depois desse ferimento ter de fato empacotado e se obcecado com as suas ideias de morte. O que acontece? Tem a versão que ele teria se ferido, tido esse ferimento grave, ali esquiando, caiu, se esborrachou. A outra versão que eu acredito é que foi depois de tomar um sarrafo na escola. E aí eu te pergunto, qual pai, mãe, professor, professora minimamente responsável deixaria uma merda dessas acontecer, depois ir evoluindo e não fazer nada? É melhor botar a culpa na música, no black metal, nos jogos, no que for, né? Rob Zombie, inclusive, já se pronunciou sobre isso, depois vejam também meu biografando dele. Todo mundo aí já deve ter ouvido que demente é aquela pessoa que rasga dinheiro ou come toletinhos. Até onde eu sei, Didi Allen não rasgava dinheiro. Você já deve ter ouvido falar desse cidadão. Esse eu acho que é o mais assim, desconhecido da música dele pra geral. E o pessoal foca na doideiragem porque, bem, ele fazia em palco tudo mesmo que o Maniac, que é crescido de umas coisas um pouco mais escatológicas e sobrava até pra quem estivesse ali na plateia. Caraca, quem é que paga pra... Bom, enfim, aí isso acabou que
e as bandas dele acabaram sendo proibidas de tocar nos lugares aos poucos, porque, né, vou culpar a pessoa dona do estabelecimento. Mas tudo isso talvez tivesse começado desde a infância, porque ele era filho de um fanático que pôs nele o nome Jesus Christ. Sim, depois ele muda para Kevin Michael, e por isso Didi, porque o irmão mais novo dele não sabia falar. E este maluco levava ele, o irmão, a mãe para o porão e dizia que ia dar fim em todo mundo, porque o fim dos tempos estava chegando. E ele era muito louco do tóxico, agora falando do próprio Didi, e caramba, é muita coisa para contar num tópico só. Vocês gostariam de um vídeo sobre esse indivíduo? Aliás, eu já tinha escrito esse roteiro e essa semana mesmo, lá no Motim Underground, saiu o que ele tem a ver com o Coringa. Andrew Wood, do Mother Love Bone e do Malfunction. Ah, mas esse é até mais conhecidinho. Calma lá. Eu sei que talvez você saiba que foi ele que inspirou ali Say Hello to Heaven, o único disco do Temple of the Dog. Também tem homenagem a ele lá no Dirt, do Alice in Chains, também no Facelift. Mas aí quando a gente fala do grunge, pensa-se mais no que aconteceu com ele. Ele partiu aos 24 anos por causa dessas tranqueiras de tóxico. Mas e aí? E falar das próprias músicas? Todo mundo, quando vai falar de grunge, só fala daquelas mesmas 4 bandas que vocês sabem muito bem quais são. E eu acho que valeria mais a pena falar do Mother Love Bone e outras bandas mais desconhecidas. Quem sabe aqui, não sei. E já fica aí o convite para conferirem a minha playlist do Alice in Chains, que, adivinha, foi considerada muito ofensiva, mas ainda tá aqui disponível. Não tá disponível nas buscas, mas digita Nômade Cósmica Alice in Chains que vai aparecer. Talvez esse seja um dos meus 2 favoritos da listinha de hoje, né? Syd Barrett ou Roger Keith Barrett, fundador do Pink Floyd, que todo mundo resume aquele do prisma e aquele da parede, né? Mas não vamos entrar nisso aí. Bom, o que acontece? Um dos primeiros... Não! O primeiro livro que eu li esse ano foi a biografia dele, o Crazy Diamond, altamente recomendado. Quero gravar vídeo sobre. É porque é um livro pesado, cheio de detalhes, tem coisas muito legais, tem coisas muito tristes. Foi por indicação da Camila, do Palheta Musical. E o que o pessoal diz? Ah, é o doidão lá do ácido. E aí ignora a contribuição incrível que ele deu pro que viria a ser nos próximos anos, Acid, Space, Stoner. E tudo isso vocês podem ver no meu vídeo sobre The Piper at the Gates of Dawn, faixa a faixa. Eu amo esse álbum. Sério, tem que ouvir. Randy Rhoads, ou, para o público mais geralzão, o cara da guitarra de bolinhas que tocava com Ozzy e que nos deixou de um jeito que, na boa, nem a ficção mais descabelada descreveria um negócio daqueles. Minha nossa, mas o que ele fazia? Nunca ouvi falar de problemas mentais. Guarda isso na mente se tiver que frisar um trecho do vídeo de hoje. Olhando bem de pertinho, todo mundo tem a menos um parafusinho. Tô brincando, no caso dele realmente seria o mais leve de tudo aqui, mas o que acontece? Lendo a biografia do Black Sabbath, que também eu já gravei vídeo sobre, ele tava lá numa situação, digamos, conflitante consigo mesmo, tipo, ok, estou tocando com um mega astro, mas não era bem o que eu imaginava, eu só quero fazer a minha música e ser mais de boas possível, não viver essa vida de loucuragem. Teve aquele incidente conhecidíssimo do Ozzy, do Alamo, aquilo chocou demais. Então é isso, também era uma pessoa aí afetada por algumas questões que eu acredito que todo mundo passa em algum momento da vida, e que, na boa, o público geral, não somente guitarristas, deveria conhecê-lo bem mais. Peter Steele, e óbvio que já tem vídeo aqui comemorando os 30 anos do Bloody Kisses, e o que acontece? Quem gosta desta banda bastante icônica, sabe que ela é muito sujeita a más interpretações, pela questão das letras, da ironia, do humor autodepreciativo, que o Peter diria: eu vou ali trabalhando nas letras, nas músicas, conforme meu estado de espírito. E que ele se arrependeria de muita coisa que fez, incluindo dar uma de muso trevoso como golpe de marketing, ele confessaria, lá naquelas pobres revistas que a senhora lê, sabe? E queria ter uma vida normal. Sim, exatamente isso. Digamos, Elvis trevoso vemos, costumes não sabemos, mas fica a arte dele aí, que é extremamente necessária, pelo menos eu considero assim, e ele já vinha dizendo muitas verdades. Por exemplo, quando a internet ainda estava bem incipiente,
e as pessoas não acreditarem tudo que elas veem ali, por exemplo, né? Courtney Love, ou será que eu devo dizer uma letrista de mão cheia, dona de uma das melhores bandas dos anos 90, o Hole? Deixa eu contar um caso trazido lá do baú da Praça da Caixa. Vocês acreditam que eu já cruzei com gente lá, punk, grunge, fãzaça de Black Sabbath, que dizia que não ia ouvir essa banda por causa dessa noiada lá? Por causa daquela noiada lá. Eu não vou dizer mais nada, essa eu deixo pra vocês. Segundo preferido, né, Ritchie Blackmore, que criou coisas belíssimas lá com o Rainbow, também com o Deep Purple, mas qual é a primeira coisa que vem à mente das pessoas quando pensa nele? O cara aquele com o espírito de porco, tá sempre com cara de resmungão, ele é meio tantã. Quem assiste o canal aqui desde o início sabe que um dos primeiros vídeos que eu gravei, e ainda está no ar, eu gosto pra caramba dele, é sobre Jim Morrison. E entre as muitas coisas que eu falo, tá lá a possibilidade que algumas pessoas aventaram de será que ele não tinha um tipo leve ali do espectro do autismo que o fazia reagir de determinadas maneiras? Aventa-se a mesma coisa sobre o Rich, enfim, fica aí. E, na verdade, pessoal, não é todo mundo que só tem coisas ruins a falar dele em termos de relacionamentos interpessoais. Eu tô falando da Lita Ford, que também tem a bio dela aqui no canal, que livraço incrível, vocês não podem perder. Que apesar do hard heavy de altíssimo nível, é lembrada como o quê? Como o quê? É aquela lá que pegou geral e também teve uns problemas na cachola com tóxicos, semelhante ao que o Peter Steele também começou a ter depois dos 35 anos, e que isso teria resultado, entre outras coisas, naquela situação trágica de perda da guarda dos filhos, de não poder se aproximar deles e tudo mais. Deixo de novo a recomendação para vocês não só verem o meu vídeo, mas darem um jeito de adquirir, pegar emprestado esse livro e tentar entender o lado dela e que esse buraco pode ter sido muito mais embaixo mesmo. A gente poderia citar também, por que não, né, o Clube dos 27, é que o tema já tá tão batido, mas eu confesso que eu gostaria de gravar um vídeo a respeito, quero saber se vocês têm interesse. Ano passado também gravei vídeo nessa época, com esse intuito, mas ele também foi retirado ali das pesquisas, desmonetizado, mas ainda tá no ar para que vocês vejam, vou deixar aí na sequência, para que me digam o que tem de tão ofensivo eu ali contando a história da Jeremy, do Pearl Jam. Então eu te peço, compartilha se você gostou, esse, qualquer outro. Também convida alguém para se inscrever se essa pessoa gosta de rock, metal, curiosidades associadas. E eu te agradeço pelo seu tempo aqui, pela sua presença e pela sua possível interação. Lembre-se, cuide da cachola, ouça boa música, leia bons livros, volte sempre e do widzenia.